Olá, queridos, a paz de Cristo, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, Pastor Gilson Paulo Oficial, canal pensado para você, crescendo pela palavra. É um canal em que foca analisar as lições da Escola Bíblica Dominical, publicada pela editora Central Gospel, e a partir do próximo trimestre também analisaremos aqui as publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, CPAD. A pedidos, eu começarei também a focar nessas publicações. E eu estou aqui nesse vídeo fazendo a segunda parte da lição 11 da CPA, da editora Central Gospel, que está versando sobre os pilares da teologia prática. Se você não assistiu ao primeiro, te aconselho você sair desse vídeo aqui agora, ir lá na parte 1, né, do vídeo Ministérios da Igreja, parte 1. E lá você vai assistir na íntegra. Eu fundamento um pouco sobre esse assunto. Nesse agora eu vou diretamente para comentar e conversar sobre as qualificações das categorias ministeriais, do pastor, do apóstolo, do profeta, do mestre, do evangelista, tratar aqui nesse vídeo em rápidas palavras, tá? Em rápidas palavras. Aqui ressaltando que esse canal aqui, ele é pensado para você, portanto não esqueça aí de você se inscrever, acionar o sininho, curtir, comentar e compartilhar. A ideia é que ele cresça e que ele possa abençoar outras vidas. Caso você também queira abençoar a minha vida e investir no canal, aí segue a minha agenda, para um evento na sua igreja, bem como também a chave Pix 21 98477 8523 21 98477 8523. Eu preciso comprar uns equipamentos para aprimorar aqui a transmissão, e esse recurso também, além de me abençoar, será também para aplicar nesse material, beleza? Dito isso aí, vamos lá pensar na aula de agora de modo mais direto e sem rodeios. Tá aí, ó, as categorias dos dons ministeriais, né? A primeira, que o texto básico é lá de Efésios 4:11. A primeira citada aí é a do apóstolo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e uns para mestres, e outros para apóstolos, evangelistas, por aí vai. Então a primeira que figura é do apóstolo, né? Apóstolo. Vale pensar aqui que esse termo ele tem um sentido restrito e um sentido genérico, tá? Biblicamente falando. Em si, o termo, a palavra apóstolo, corresponde à palavra missio. Apóstolo, uma palavra grega, missio, uma palavra latina. Ambos significam enviados de modo diplomático, né? São enviados com diplomacia. Às vezes, até era o nome dado de uma frota de navios enviadas, né? Enviada, também chamada de apóstolo. A ideia de apóstolo tem a ver com esse envio, portanto, um representante com a autoridade de quem o enviou. Mas sempre a ideia de enviado. Daí também a ideia do próprio missionário, é aquele que é enviado, beleza? Então, no sentido restrito, a palavra apóstolo se aplica aos 12 que Jesus chamou. Inclusive há vários textos no Novo Testamento em que você tem ali a citação, né, dos nomes dos apóstolos, né? Pedro, João, André, Tiago, Mateus, enfim, os nomes dos apóstolos que Jesus chamou os 12, a maioria deles, é claro, né, galileus da Galileia. Agora sim, não estou aqui analisando os 12, assim o verbete, né, apóstolo aplicado aos 12, mas também tem um sentido mais abrangente, aplicado a outras pessoas. O próprio Paulo também é chamado de apóstolo,
e alguns dizem que ele ocupou o lugar de Judas, mas também vale ressaltar que Matias foi escolhido pelos 11, no caso, depois que Judas saiu, deixou o apostolado. Ele, para substituir, o próprio Paulo, Lucas escrevendo, chama Silas, bem como Barnabé, de apóstolo, Silas, inclusive, também de profeta. Então é um termo que vai se aplicando ao longo do processo. Mas, pensando de modo restrito, esse nome apóstolo se aplica aos 12. Ó. O próprio Jesus também ele se intitula como apóstolo, né? Ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 1, em que também ele é colocado como sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Esse sentido restrito se aplica aos 12. Viram e andaram com Cristo. Inclusive, esses 12, para ser um apóstolo nesse termo restrito, tinha toda uma especificidade para qualificar esses 12. Estamos fundamentados, inclusive, na doutrina desses apóstolos, dos 12. Esse apóstolo, esses enviados, esses chamados, comissionados para exercer a função de representante apostólico, eles também foram por Deus utilizados para fundamentar, explanar a doutrina de Cristo. Portanto, nós estamos fundamentados na doutrina dos apóstolos. Eles puderam fundamentar a doutrina. Hoje, nenhum mais apóstolo, por mais que seja chamado apóstolo, tem a autoridade para fundamentar doutrina. Aí é restrito aos 12. Veja o que o texto diz, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, Efésios 2, 20, e também se repete, em outras palavras, Efésios 3, 5. Eis os critérios para exercer esse apostolado restrito. Inclusive, foram os critérios que Pedro, que conduziu a discussão lá em Atos 1, para escolher Matias, estabeleceu. E lá em Atos 1, do 21 ao 26, tem lá algumas cláusulas que marcavam ou fundamentavam as qualificações desse apóstolo. Primeiro, ter andado com Cristo desde o seu batismo até a sua ascensão. Esse caso, veja, nem se aplicaria ao apóstolo Paulo, né? Ser testemunha ocular da ressurreição e da ascensão de Jesus. Paulo até foi testemunha ocular porque teve encontro com Jesus ressurreto, mas não foi testemunha da sua ascensão. Ser alguém escolhido pela designação de Deus. Além de tudo isso, ter esse papel. Veja que aqui é um critério que acaba restringindo. Nesse sentido dos 12, nenhum mais tem esse peso apostólico. Nenhum mais tem o poder de fundamentar a doutrina. Nesse sentido, esses apóstolos se restringem aos 12. Mas pensando no ofício ministerial de enviados com autoridade, que exercem o ministério da palavra, portanto pregam e ensinam, e que fundamentam, e que abrem igrejas, abrem novas frentes de trabalho, como o apóstolo Paulo, que transportou a mensagem evangélica do mundo palestínico para o mundo seja da Ásia Menor, mundo europeu, que Deus citou o universal evangelho. De fato, Paulo é um apóstolo dos gentios, das gentes, né? Um enviado de verdade com esse peso apostólico. E nesse caso também Paulo também desenvolveu a habilidade, Deus utilizou para desenvolver e aprofundar e explanar a sã doutrina. Ele, de fato, apóstolo de Cristo. Até ele defende com veemência o seu apostolado. Aqui vale ressaltar que nesse contexto, no contexto do primeiro século, havia uma certa disputa de autoridade no contexto da igreja de Jerusalém, tá? Não se pode pensar que existia uma comunhão plena. Havia ali alguns problemas, sobretudo no que diz respeito à autoridade. Quem iria conduzir a estrutura hierárquica da igreja? Você veja, tem aí os 12 com essa restrição de autoridade, inclusive não colocando um grupo grande nesse pacote restrito por conta da especificidade e porque esses 12 andaram, viveram com Jesus, além dos discípulos, dos apóstolos, dos 12,
Você também possuía lá os irmãos de Jesus, que também gozavam de uma autoridade também relevante. Veja que o próprio Tiago, irmão do Senhor, acabou ocupando um cenário de liderança na igreja primitiva. Da parte de Tiago, Tiago é uma pessoa de fato referente, tanto no Concílio de Jerusalém, ele que está aparentemente encabeçando e que dá o parecer final, cuja carta é levada às demais igrejas, inclusive por Paulo e por Barnabé. Você percebe essa elite de autoridade no contexto da igreja primitiva, da igreja de Jerusalém, né? E nesse sentido até os cristãos, digamos assim, os judeus cristãos helenistas tiveram dificuldade de acessar esse espaço aí, tá? O próprio Barnabé, uma pessoa muito influenciada, muito influente na época. Ele é um Barnabé natural de Chipre, portanto, em tese, um judeu helenista, mesmo sendo da tribo de Levi, mas teve um espaço importante no contexto apostólico. Inclusive os apóstolos o designaram como um apóstolo, portanto, a ir para a Antioquia da Síria e fundamentar lá essa igreja. Esse mesmo Barnabé que pegou Saulo lá de Tarso, mas você não vê Barnabé pregando com veemência no contexto de Jerusalém. Ele é comissionado, está debaixo da autoridade desses apóstolos, né? E Tiago, que não era um apóstolo, mas foi irmão do Senhor, ele alcançou autoridade, era uma pessoa assim, uma autoridade até firme, rígida, né, pesada. Ele inclusive com essa veia muito forte do judaísmo, ele é um apóstolo, melhor, uma liderança rígida, ferrenha, que tem um caráter muito forte no contexto da antiguidade. Enfim, aí é um assunto que merecia um vídeo para discutir sobre hierarquia no contexto do primeiro século. Estou só aqui colocando aqui que tem essa questão dos apóstolos, dos irmãos de Jesus e das outras autoridades subsidiada ou debaixo da tutela dessa horda, dessa classe mais reconhecidamente autoritária, né? Ou com autoridade, perdão aqui da minha fala. Não estou aqui com nenhum peso, né, de juízo sobre isso, só estou tentando aqui minimamente pontuar uma questão que nem era pauta desse vídeo aqui agora. Vamos aqui avançar em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Esses apóstolos, portanto, restrito. Agora, tem o sentido mais abrangente, mais genérico desse apóstolo, desse apostelo, desse missionário enviado. No sentido mais amplo, é todo aquele levantado por Deus com elevada autoridade para exercer uma obra específica e ou estabelecer igrejas referenciais, de referências, né? Então, um apóstolo é um missionário. É alguém que de fato é um desbravador, que fundamenta, que abre igreja, né, estabelece novas frentes de trabalho, que consegue levar para frente o evangelho, por isso acabam dedicando as suas vidas, pagam um preço muito alto em relação a essa entrega irrestrita ao Senhor, mas veja que tem a ver com esse desbravador, esse rompedor, esse que estabelece igrejas, implanta novas frentes de trabalho, à guisa do apóstolo Paulo, de Barnabé, do próprio Silas, missionários que desbravaram. Hoje em dia, é assim, pastor, o senhor é contra alguém se titular apóstolo? Eu confesso a você que não, porque você percebe na Bíblia uma abertura para outras pessoas também serem chamadas de apóstolos. Eu tenho resistência a alguém que se intitula apóstolo, sem ter a devida autoridade para tanto, não é reconhecido pela igreja como tendo essa voz apostólica, e mais, se algum apóstolo desse levantar uma bola, uma tese de querer fundamentar uma nova visão, uma descoberta, alterar alguma coisa. Normalmente quem põe esse termo hoje apóstolo é porque está escondendo alguma coisa assim de querer fundamentar aquilo que não pode ser fundamentado. Nós estamos perseverando e fundamentados na doutrina dos apóstolos, lá dos 12 que desenvolveram e que serviram de base para as igrejas ao longo da história, beleza? Mas um nome qualquer assim, apóstolo aqui e lá, eu não sou mais tão assim radical. Já fui, hoje nem tanto,
assim, né, tem amigos, pessoas que são apóstolos, que se nomeiam, mas assim, ao fim e ao cabo, né, cá para nós é uma forma também de, assim, de crescer alguma coisa além. Eu não sou um mero pastor, sou um apóstolo, né? Então, nesse caso, eu rechaço, eu discordo, mas o termo em si não tem um problema, desde que se entenda o chamado. Até porque, lá no contexto de Efésios 4:11, está lá, ele deu uns para apóstolos, outro para pastores, mestres, doutores, evangelistas, profetas. Aí pode ser, não, esses apóstolos se referem aos 12. Não necessariamente, porque você tem uma gama enorme de pessoas também, para além dos 12, que biblicamente, por Lucas inclusive, foram chamadas de apóstolos. E pelo próprio Paulo, vou ler aqui para você aqui alguns textos nesse sentido. Tá aí na sua tela aí, ó, na sua tela, né? Tem na sua tela, ó, o texto lá de Gálatas 1:19. E tá lá. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Por mais que aqui não o chame de apóstolo, mas o coloca nessa mesma categoria, né? Aí que é uma ressalva. Cuidado, 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 cuidado com os apóstolos que desejam estabelecer uma revelação nova. Nesse caso aí é desvio, é heresia, porque tem, né? Acaba assim, sou apóstolo, tive uma revelação de Deus e tal, fui lá no céu e vi coisa e tal, quer vir uma novidade. Isso aí você pode rechaçar, que se vier até um anjo nessa esteira, seja anátema, beleza? Vamos aqui avançar então em nome de Jesus. Ó, aqui, ó, homens de reconhecida e destacada liderança espiritual. Aqui é uma ideia de um apóstolo. Homens de reconhecida e destacada liderança espiritual. Homens que cuidavam, né, do estabelecimento das igrejas. Itinerantes que se arriscavam em favor de Jesus e do Evangelho. De fato, homens de fé e homens de oração, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Dos apóstolos. Agora aqui pensando já numa outra categoria, a categoria de profetas. Aqui também cabe uma aula própria, tá? Eu vou postar futuramente um vídeo somente sobre os profetas, porque o trabalho é muito extenso. Eu vou lançar em breve um curso sobre a voz profética. Uma abordagem, uma análise dos profetas menores. A voz profética do Antigo Testamento, uma análise dos 12 profetas menores. Aí vou tratar sobre o profetismo bíblico e tal, e vou desenvolver e focar numa exposição dos profetas menores, porque é um assunto muito extenso, muito longo. Mas em linhas gerais, em rápidas palavras, profeta não é aquele visionário, não é o que prediz o futuro. A voz profética nem sempre é preditiva. Ela pode ser preditiva, ela pode ser punitiva e pode ser também repreensiva. Você não tem, né, assim, você percebe que ela pode ser uma voz que prediz, uma voz que exorta e uma voz que julga, né, que condena. Portanto, o teor da mensagem depende do que Deus deseja, porque o profeta não passa de um porta-voz, de um mensageiro, né, de um anjo que leva a mensagem, entendeu? É o poder do profeta. Aí esse profeta, ele muda ao longo do tempo no que diz respeito à sua função. Por exemplo, no Antigo Testamento, esse porta-voz, ele possuía o ofício profético. O que é isso, pastor? Ele trabalhava, a sua profissão era ser profeta. Fazia parte da guilda dos profetas, né? Inclusive, alguns entravam na escola de profetas e aprendiam o ofício profético. Exercia a função de profeta. Agora, somente entrar para uma escola e ter a função de profeta, ou fazia um grande profeta? Não. Isso dependia do chamado de Deus, da capacitação de Deus, da palavra do Senhor que vinha sobre ele, da projeção que Deus fazia dessa pessoa, como foi no caso de Elias, de Eliseu e de tantos outros. Outros eram profetas
de ofício, passavam a viver disso, de ofício, que não passaram na escola de profetas. É o caso de Amós, que ele estava na sua tarefa diária, no seu labor diário. A palavra de Deus estalou no coração do profeta Amós, o tirou após o gado e ordenou a profetizar a casa de Israel no norte, ele natural de Tecoa, né, no contexto do sul de Israel, de Judá, portanto, mas Deus mandou pregar ao reino do norte e foi lá pregar contra o reino do norte, contra Israel. Era um ofício profético, Passava pela escola ou não de profeta, beleza? Então tinha uma função. Diferente, essa estrutura durou até João Batista. Depois de João Batista, inclusive o maioral dentre eles, né, João Batista, você vai ter agora uma outra realidade da questão profética. O profeta continua sendo o porta-voz, continua sendo o mensageiro. Só que hoje, esse mensageiro, esse porta-voz, esse profeta, pode ser aquele que Deus fala conosco, né, através do profeta, mediante a pregação da palavra. Qualquer cristão deve se colocar enquanto porta-voz, enquanto portador da palavra, né? Até porque nós, independentemente da função ministerial que exercemos, devemos pregar a palavra. É imposta sobre nós a obrigação de evangelizarmos, portanto, de pregar a palavra, de ser, portanto, uma voz profética. Não tem a ver com ministério, tampouco com ofício. O que era ofício no Antigo Testamento, hoje em dia se tornou um ministério e também uma prática dos cristãos da igreja enquanto profetiza, enquanto porta-voz, enquanto canal pelo qual Deus se manifesta nesse tempo presente, na atual dispensação, cuja voz profética está sobre a igreja e a igreja a pregou aos 4 cantos do mundo, beleza? Então, essa voz profética, que era ofício no Antigo Testamento, hoje você pode pregar, né, a palavra. Porque, veja, profeta, a gente tem uma ideia aqui muito equivocada, que é o futurista, né? Não é isso. Profeta, ele pode ser até pregar o que está na Bíblia. Um profeta do Antigo Testamento nem sempre trazia oráculos do futuro. Ele anunciava, chamava atenção no comportamento do povo em relação à referência básica, que era a lei do Senhor, e pregava para poder retornar a lei, portanto, uma denúncia, uma crítica à apostasia que o povo, rei, sacerdote estavam vivendo e, portanto, sem um tom preditivo. Mas poderia também, no teor da mensagem, vir um tom mais futurista, um tom, portanto, revelatório. Beleza? Aqui avançando. Hoje em dia você tem a pregação da palavra, tem o chamado dom da profecia, que aqui é uma manifestação esporádica, ocasional, em que o Espírito Santo concede à pessoa uma voz profética, na qual ele traz uma mensagem do coração de Deus para atender uma demanda pontual, específica para aquele momento. Não é um atributo da pessoa, é uma manifestação, né, momentânea. É uma manifestação episódica para aquela situação, para aquele contexto, uma capacitação espiritual em que o Espírito Santo capacita a pessoa ou lhe entrega uma mensagem profética para aquele momento. Aí, aula que vem, inclusive, o próximo vídeo, né, eu vou tratar sobre os dons ministeriais, ou melhor, os dons espirituais. Esse aqui é o dom ministerial. Ministério tem a ver com serviço, tem a ver com atividade. O ofício com profissão, o ministério com serviço, tá? E tem aqui também, aqui, ó, pelo dom da profecia, manifestações esporádicas e ocasionais em que Deus fala algo específico, está lá em Coríntios 12. E tem aqui, que é o tom dessa observação, o ministério profético. Os profetas de Efésios 4:11. Nós hoje não temos a cultura de consagrar profeta. Consagramos, né? Separamos, a igreja separa pastores, separa evangelistas, separa apóstolos, alguns consagram a separação, né? Apóstolo, e outros, mas não tem ninguém que consagra, você consagrado profeta, não tem essa cultura. Mas no contexto bíblico, no primeiro século, sobretudo, existia essa cultura. Ele foi consagrado profeta, tá? Ou era reconhecido como profeta. Eu vou aqui ler com vocês alguns textos a partir de agora para elucidar
essa questão. Não temos mais hoje, né, o profeta. Nós temos hoje, na verdade, às vezes é um pastor em que você consegue perceber nele a sua tendência ou a sua veia ministerial. Um pastor que é mais evangelista, um pastor que é mais professor, mestre, um pastor que é mais um pastor, apacentador. Né? Quer dizer, você acaba sentindo a figura do pastor como um termo genérico que você encontra essas tendências, né? Essa veia, essa inclinação, esse foco, esse perfil mais profético, mais professor, de mestre, mais pastoral, mais evangelístico, né? Tem igreja hoje que você tem presbítero, tem evangelista, tem pastor, outros não tem. Nem tem presbítero, nem tem evangelista. Tem o pastor. É pastor evangelista. Você conhece que a veia dele não é pastorear a igreja, é pregar a palavra, conseguir comunicar o evangelho para o não crente, não cristão. Né? E tem o pastor, mas é professor, tem uma veia mais inclinada para ensinar e para exposição. Agora, o termo genérico hoje é o termo pastor, mas no contexto primitivo tinha essa categoria ministerial de profeta. Né? Esse ministério profético, veja aqui, ó, pessoas usadas na palavra, tanto pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, todos no uso da palavra, é o ministério da pregação, da palavra, entende aqui? Né? Não é o ministério útil, é o ministério da palavra. Então, o ministério profético, pessoas usadas na palavra de Deus, é claro, e que desfrutam de uma autoridade, aqui é importante, de uma autoridade reconhecida pela comunidade. A comunidade reconhece no ministério exercido para essa pessoa um peso na palavra, uma autoridade na palavra e uma voz profética, tem um tom diferente. Aí tem a ver com esse discernimento, capacidade de entender que ali requer uma pessoa que é diferenciada na sua exposição da palavra. Quem aqui está me ouvindo, de repente conhece, por exemplo, aqui na minha leitura, o pastor Gesiel Nunes Gomes, uma referência no contexto da Assembleia de Deus, um típico pastor profeta. O tom ministério dele tinha essa veia do ministério pastor profeta. Que até se inclinava mais para o pastor evangelista, mas como ele na verdade era um grande expositor e uma voz profética de autoridade, ele, na minha cabeça, exerce ainda, está vivo, exerce ainda o ministério da palavra enquanto um profeta. Assim, noutra linha que você tem, por exemplo, o próprio pastor Billy Graham. Pastor Billy Graham, um evangelista nato, pregava, multidões aceitavam Jesus. Um evangelista nato, um pastor evangelista. Já o contexto, por exemplo, do pastor, assim, é difícil citar o nome, vou citar o nome de uma mulher, a pastora Antonieta Rosa, que é uma pastora aqui no Rio de Janeiro, muito conhecida no Brasil, uma grande mulher de Deus, está viva, uma referência, uma pessoa com o ministério da palavra, com um tom profético. Você percebe uma abordagem distinta na forma de pregar, de falar. Você percebe uma autoridade própria. A igreja reconhece essa chamada profética do ministério da pastora Antonieta Rosa. Nessa linha aqui, para mim, até o pastor hoje que é uma referência no Brasil, o pastor Silas Lima Malafaia, é um pastor profeta, ele tem um ministério profético, uma voz profética na nação, no Brasil. Você percebe que ele tem essa pregação, a palavra dele forte, intensa, veemente, mas uma voz de autoridade de profeta que a igreja reconhece essa voz profética no Brasil. Né? É um pastor que exerce o ministério profético, ministério profético, e não um profeta de ofício, como era no Antigo Testamento. O ofício não perde, é um trabalho, já o ministério perde. Se não andar de acordo com o ministério, é um serviço que não é uma profissão, entendeu? Vamos aqui avançar aqui, não sei se fui claro aí, mas caso não seja, quem quiser aí embaixo comentar e compartilhar e trocar figurinhas, faremos isso em nome de Jesus. Veja aqui alguns textos da palavra de Deus. Está ali, ó. Na igreja que estava em Antioquia, na Síria, parte norte de Israel, havia alguns profetas e doutores, a saber,
Barnabé, Simão, Níger, Lúcio, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo, Manaém, Lúcio, Simeão, Barnabé, chamado de profetas e ou doutores. Uma igreja aqui, que até caberia aqui uma análise da igreja de Antioquia, que foi uma grande igreja, uma igreja que possuía os múltiplos ministérios da palavra, uma igreja sadia, saudável, tinha profeta, tinha doutor, tinha pastor, tinha apóstolo, uma igreja pujante, poderosa, uma igreja equilibrada. Quando uma igreja tem um ministério diversificado de professor, de pastor, de evangelista, de profeta, é uma igreja forte, coesa, porque o ministério, conforme foi dito no vídeo 1, edifica, fortalece, dá unidade à igreja. Uma igreja com ministério diverso, ela de fato cresce. Não se pode privilegiar somente o ministério do pastor que pastoreia. O ministério é o pastor que pastoreia, é o pastor evangelista, é o pastor mestre, é o pastor desbravador, o pastor missionário, o pastor apóstolo. Perceba então essa diversidade dos ministérios da igreja. Está aqui, ó. Naqueles dias, o texto, naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Está lá em Atos 11. Veja aqui, ó, desceram alguns profetas, pessoas que a igreja reconhecia, que possuíam uma pregação da palavra, e as palavras deles carregavam esse tom também mais profundo, até de revelação, até de apontar algumas questões diretivas, de direção, porque profeta tem a ver com essa visão, acaba dando uma direção numa determinada situação, e era comum ali, tinha lá os profetas, não nos moldes do Antigo Testamento, mas sim quanto ministério profético, Tem mais ali, ó. Tem mais, deixa eu ver aqui. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, Silas, que andou com Paulo, e os Judas, eles reconhecidos como profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Veja aqui, pela palavra, confirmação, você percebe que essa autoridade profética na fala nos ministérios desses, tá bom? A mensagem profética é de extrema relevância, pois, mesmo que não traga algo diferente das Escrituras, e nem pode trazer, ela encoraja e fortalece o fiel em situação específica a seguir em frente. Quem entendeu aí, diga amém, diga amém. Que Deus levante entre nós profetas que tenham ministério profético com base na palavra. Não estou aqui dizendo dos dons de revelação ou os dons proféticos, não é os dons de revelação, é o dom da palavra, pela palavra ter autoridade profética de instruir e ensinar. Você pode ver um professor, ele é mais expositivo. Um profeta tem mais ousadia na fala e dá um tom mais diretivo em relação a determinadas situações, tá bom? E tem aqui o evangelista, pastor evangelista. Ele é pastor, mas a veia dele é uma veia evangelística. É o ganhador de almas, é aquele que sabe traduzir a mensagem evangélica para o não cristão, o pecador, e fazê-lo entender a graça de Deus manifesta no evangelho, na pessoa de Jesus, Aqui, ó, Felipe, Marcos e Timóteo são tratados de evangelistas. Tá lá, ó. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós com ele chegamos a Cesareia e entramos em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos. Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam, de repente profetizavam, eram usadas nos dons espirituais. Mas esse Filipe, evangelista, perceba aqui então, portanto, essa veia de pregador, tanto que ele foi lá em Samaria e pregou, e muitas pessoas se converteram e tal, ganhou almas, enfim, são verdadeiros ganhadores de almas. Sempre encontram uma porta para pregar
e sabem traduzir a mensagem para os não cristãos. Todo cristão, é claro, deve pregar o evangelho. É uma tarefa nossa, mas não se pode negar que tem pessoas que têm uma gana, uma sede, um desejo, uma habilidade, uma inclinação para ser um ganhador de almas. Tudo é motivo para pregar o evangelho. Ele consegue, numa situação difícil, canalizar tudo para o evangelho e chamar a pessoa para reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Todo cristão deve pregar o evangelho, mas sem dúvida há pessoas com habilidades específicas no exercício dessa tarefa. Você vai ver então se a pessoa tem essa veia, essa tendência ou não. Na igreja que eu congrego, né, lá nós temos pastores que são evangelistas e que inclusive que vivem tempo integral, full time, enquanto evangelista. Pessoas que rodam as igrejas do campo que eu congrego, pregando o evangelho com esse tom mais de pregador. Né? Assim, e tem um pastor que pastoreia. Né? Tem um pastor lá, pastores que são colocados em igrejas novas para abrir trabalhos, pessoas que são desbravadores, que tem essa veia apostólica com autoridade também. E pastor profeta, que você percebe um peso na pregação, na palavra, nesse sentido, tá bom? Ministérios variados. Vamos lá aqui avançar aqui em nome do Senhor. E o pastor. O pastor é o pastor que apacenta, é o pastor que cuida, é o pastor que zela, que protege, que alimenta a igreja. Ele não é um grande pregador, às vezes, não é um grande ensinador, às vezes, né? Mas é uma pessoa que sabe tratar das ovelhas, sabe resolver problema, sabe escutar, é uma pessoa que tem uma escutatória desenvolvida, tem sabedoria para tratar de problema, ele sabe, percebe, ele tem esse olhar pastoral, é um olhar do cuidado, do zelo, do amor, do carinho, né? Sabe intervir para repreender a ação do lobo, ele protege a ovelha, é o visitador, ele tem cheiro de ovelha. É o pastor. O termo pastor é usado concomitantemente com presbítero, bispo e ancião. São termos que têm o mesmo contexto de pastor. Eles expressam posição de governo e de superintendência. O pastor que faz a superintendência, que faz a gestão e o governo. Pastor é aquele que administra, que ensina, apacenta, guarda, sustenta as ovelhas de Jesus. Nós devemos, inclusive, imitar a fé dos tais, bem como honrá-lo em tudo, conforme está aí o texto na sua tela de Gálatas, de Pedro e aos Hebreus, né? Para mais informações sobre esse assunto pastoral, eu tenho aqui um vídeo aqui no meu canal que eu tratei sobre o ministério pastoral. É um vídeo de 1 hora em que eu trato especificamente do ministério pastoral. É só acessar aqui e você vai aprofundar na figura do pastor. O que um pastor faz, tá? Mas em tese é o que pastoreia. Às vezes um evangelista é tão retumbante, prega veemente, as multidões são arrebatadas e tal, aquela coisa toda, aí ele vai e cisma de abrir uma igreja. A gente chama abrir a igreja. Vou pastorear, não, eu sou um pregador, e as pessoas gostam de mim e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Aí abre uma igreja. Acaba se arrebentando, porque não tem uma chamada pastoral. É um grande pregador, mas não é um grande pastor que apacenta. Então é importante você ter esse discernimento. Um pastor não precisa ser um grande pregador em termos ministeriais, entende? Mas com certeza uma pessoa apta a ensinar, uma pessoa com base, com autoridade, que saiba administrar, uma pessoa de respeito, uma pessoa que sabe tratar de problema, sabe aconselhar, uma pessoa que tem esse cuidado, esse amor pela ovelha, não joga as pessoas fora. Evangelista vem, prega, as pessoas aceitam a Jesus e tal, aquela conversão, ele mete o pé e vai seguindo a sua itinerância. É o semeador que vai semear, né? Agora o pastor que vai cuidar, tratar, tirar lá os carrapichos da ovelha, ver lá, né, onde estão lá, né, assim, as situações, as enfermidades, e vai, como ministro da palavra, estruturar aquela pessoa a ficar firme na presença do Senhor. Tanto o pastor, evangelista, o professor, o profeta, o apóstolo são importantes na edificação do ministério da igreja. Eu aqui, como eu sou meu estilo é de mestre, enquanto ministério, eu acho que o mais importante da igreja é o ministério de mestre, entendeu? É porque esse mestre, ele forma a baliza,
fundamenta, dá condições para o pastor exercer o seu pastorado com excelência. O evangelista que vai pregar, tem que saber pregar a palavra, ele aprende com o mestre. O apóstolo que vai fundamentar a igreja precisa aprender para poder abrir a igreja, estruturar a igreja. Então, o ministério de mestre é um ministério importante. É tão importante que a Bíblia diz que cuidado com os falsos mestres, e os falsos pastores, e os falsos profetas, e os falsos apóstolos, né? Assim, agora, o mestre é aquele que explana a palavra, que explica miúdo, pega um negócio que é complicado e troca em miúdo, a pessoa entende e sai dali fortalecida. É fundamental. Sem aprendizado não tem como crescer. E o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Daí a importância do mestre. Então, meu irmão e minha irmã, valorize o ministério de mestre. Honre os mestres da tua igreja, que Deus usa para ensinar a palavra, te instruir na palavra. Você deve honrar aquele que ensina e que ensina com amor e exorta com carinho. Está lá, ó. Mestre, alguém com um dom especial de expor, esclarecer e proclamar as escrituras, é aquele chamado para exercer o importante ministério de ensino. Lembramos que o diabo se utiliza da ignorância para escravizar. Quando tem mestre, tem ensinamento. Se tem ensinamento, diminui a ignorância. Logo, diminui a interferência do diabo em nossas vidas. Deus, por intermédio dos profetas, o profeta Osés disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Entretanto, Paulo acrescenta: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O trabalho de professor é um trabalho pesado. O pregador, evangelista, pega um texto pequeno e dá uma palavra de meia hora e aplica e arrebata. O professor tem que pegar todo o contexto, explicar. É uma outra veia, é uma outra situação. É mais trabalhoso, detalhado, porque esmiuça, aprofunda. Dificilmente um professor consegue falar de uma questão em um minuto. Ele dá uma volta ao mundo, mas é uma volta consciente, é uma volta segura. Ele sabe aonde vai, ao final da volta chega exatamente aonde desejava chegar. Ele sabe como começar, desenvolver e terminar. Observação: só podemos ensinar se estivermos dispostos a aprender, pois quem para de aprender, com certeza parará de ensinar. Aí está, assim, o perfil de um verdadeiro mestre. O mestre está disposto, e abre o coração para buscar a lei. Ele busca a lei. Ele cumpre a lei do Senhor e também ensina a lei do Senhor. Antes de ensinar, ele busca, ele cumpre e depois ensina. Tem gente que quer ensinar, mas não quer abrir o coração para buscar e tampouco cumprir. Está lá o texto clássico que é Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado o coração, tem a ver com a alma, com a força interna, para, primeiro, buscar, aprender, conhecer, saber, se misturar, se envolver, buscar a lei do Senhor, não só para saber, mas para cumprir, praticar, ter uma correlação, uma afinidade entre o fazer e ensinar. E para ensinar. Tem gente que quer ensinar, mas não quer buscar e tampouco cumprir. Só depois que ele vai ensinar, porque para ensinar demanda tempo, não é do dia para a noite, é uma história, é um estilo de vida. É um estilo de vida que as pessoas começam aí, voando, daqui a pouco param. O professor é aquele que vai palmo a palmo, passo a passo, de modo lento, mas vai se consolidando e alcançando o respeito das pessoas sem pressa. Ele tem um trabalho de lançar, de atuar no fundamento da coisa. O fundamento da obra normalmente não aparece, mas é ela que dá sustentabilidade à construção, certo? E para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos, ou seja, dentro daquilo que fomos chamados, seja para apóstolo, pastor, mestre, evangelista, profeta, exerçamos o ministério da palavra para o fortalecimento da igreja e para a expansão do reino na terra, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, diga glória a Deus.
Enfim, mais uma lição aqui ministrada, mais uma aula dada. Assista as duas na íntegra. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para então crescermos juntos. Um forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.